O domingo foi histórico para o esporte nacional. Pela primeira vez, um piloto brasileiro conquistou a vitória na Moto2, a classe intermediária do Mundial de Motovelocidade. O feito, claro, foi do Diogo Moreira, que já vinha construindo esse resultado há algumas etapas. O piloto brasileiro, do Qatar para cá, vive uma fase muito forte no campeonato. Não que o início da temporada tenha sido ruim, não foi, né? Ele teve ali um problema na Argentina, depois teve a questão da escolha de pneus nos Estados Unidos, mas ele vinha sendo competitivo, né, nessas corridas. E acabou que por uma coisa ou outra o resultado acabou não saindo como ele gostaria. Mas do Qatar para cá, as coisas melhoraram consideravelmente. Sim, foi a terceira pole seguida dele na temporada. E mais do que isso, né? Foi mais uma corrida que confirmou o Diogo como um protagonista da categoria. Um piloto que às vezes no treino não chama tanta atenção, parece que assim, não tá tão forte, e de repente chega na corrida, pumba, né? Tá ali demonstrado o que ele estava fazendo no restante do fim de semana. Trabalhando no ritmo de corrida, trabalhando para ter um domingo forte. E ele tem tido domingos muito fortes desde o Qatar. Nesse período para cá, né, nesses 7 GPs, o Diogo teve como pior resultado o 5º lugar, mas ele teve sempre ali na briga pelo pódio ou até pela vitória. Em Aragon, a vitória passou muito perto, né? Ela ficou a 3 milésimos, que foi a diferença entre ele e o Denis Unchu, das diferenças mais apertadas, uma das corridas mais apertadas da história do Mundial de Motovelocidade. Naquele dia a gente ficou meio chateado, né? Mas a gente sabia que era questão de tempo, que a vitória ia acontecer. E ela aconteceu agora, na 10ª etapa da temporada. Além de ter confirmado o Diogo como um protagonista, também deixou a situação do Diogo no campeonato melhor. Ele é o 3º colocado no Mundial de Pilotos, atrás do Manu Gonzalez, que lidera a disputa, e do Aron Canet, que é o 2º colocado. O Canet e o Gonzalez, eles estão ali numa briga pau a pau, né? A gente vê que o campeonato muda de dono ao longo da corrida, com a posição de cada um deles. E nesse fim de semana, o Gonzalez só manteve a liderança do campeonato porque o Diogo conseguiu derrotar o Canet, porque senão o Canet teria conseguido virar a mesa. Agora, a gente tem o Gonzalez com 159 pontos, o Canet com 154 e o Diogo com 128, ou seja, ele está 31 pontos atrás. Só que ainda resta muito campeonato pela frente. Então, sim, ele está vivíssimo nessa briga e, sim, a gente pode sonhar com esse título. Mais do que pela pontuação, pela forma que o Diogo tem demonstrado ao longo desse tempo. Como eu falei, do Qatar para cá tem sido um período muito forte dele, né? Em média, ele somou 16,4 pontos por etapa. E entre os 3 primeiros do campeonato, ele foi quem mais somou na média. O Gonzalez tem uma diferença muito pouca, 16,2 pontos por etapa. O Canet está um pontinho abaixo, 15,4 pontos por corrida. Então é uma fase muito forte do Diogo, é uma performance muito mais constante, né? A gente tem visto muita irregularidade do Canet, do Gonzalez, desculpa. Teve corrida que ele venceu, teve muitas vitórias, mas também teve corridas que ele abandonou. Então a irregularidade está ali acontecendo com o Gonzalez, diferente do que tem acontecido com o Diogo. Uma outra coisa que me chama bastante atenção, o Diogo é um cara que pouco cai. Eu fui olhar as estatísticas dessa temporada. Não sei se você vai conseguir lembrar um tombo do Diogo, porque ele tem uma única queda nesse ano. No ano passado, foram só 7. Se a gente comparar os rivais, o Canet, por exemplo, tem 6 quedas nesse ano. No ano passado foram 9. Por quê? Porque o Canet mudou bastante o perfil dele, né? O Canet era um cara que caía demais. Em 2023, por exemplo, ele levou 24 tombos. Então ele teve uma diminuição expressiva, mas já tem mais tombos do que o Diogo no ano. O Gonzalez também, foram 4 nesse ano, contra 6 do ano passado. Se a gente olhar para quem mais caiu na temporada, quem lidera, né, o ranking é o Jorge Navarro, com 11 tombos, seguido ali de perto pelo Davi Alonso, que tem 10 até aqui. Na lista de quem caiu menos, aí é onde está o Diogo, né, com só um tombo na temporada, junto com Senna Agios, Albert Arenas, Alex Krieg, Yuki Kuni e o Colin Veier. Então isso também é importante, né, porque cai pouco, joga pouco resultado fora, tem mais tempo de pista, evita lesão. Então isso também é uma coisa que chama a atenção no Diogo, né? Como ele tá firme em cima da moto, não tem tido grandes problemas e tudo mais. Quando o Diogo foi pra Moto2, muita gente perguntou, mas não tá indo com a MSI, não sei o que lá. E desde o começo a gente tinha destacado que, assim, a equipe não é um problema, é uma equipe forte, é uma equipe que foi campeã
com o Enea Bastianini, que teve ali um período de baixa, mas que estava em reconstrução. Parte dessa reconstrução é liderada pelo Roberto Brivio, que é irmão do David Brivio, né, o chefe da Trackhouse. O Roberto tem experiência na MotoGP, trabalhou com a Suzuki, então é um cara que tem capacidade, né, de conduzir esse trabalho, de guiar uma equipe de Moto2. E a gente vê que hoje a Italtrans está efetivamente melhor do que a MSI. O resultado não está chegando para a MSI na Moto2. Então, o combo ali está funcionando muito bem. Acho que, né, todo mundo... Eu recebi um monte de mensagem de gente falando que fazia tempo que a gente não tinha um domingo tão legal, fazia tempo que a gente não tinha alguém para torcer nesse tanto. E acho que isso é muito legal, assim, o apoio, a reação das pessoas. Claro, isso também vai trazer uma cobrança, porque vai trazer mais expectativas de todo mundo, né? Agora vai estar todo mundo sempre esperando que ele vença ou que ele brigue pela vitória. E ele tem feito isso, né? Ele tem brigado pela vitória. Eu já falei outras vezes que o Diogo é uma prova do quanto a educação é importante. Porque o Diogo começou a carreira dele aqui, mas ele logo foi para a Espanha. Ele foi para a Espanha muito novo. E aí lá ele fez a melhor base do esporte mundial. A gente viu nesse fim de semana, por exemplo, alguns posts da Red Bull Cup, do Mundial Júnior, falando, né, de que começou aqui e olha onde ele está agora. E é uma verdade, ele passou pelas categorias mais fortes, passou bem por essas categorias mais fortes para poder chegar preparado no Mundial de Motovelocidade. Muita gente tem perguntado sobre ir à MotoGP. Ir para a MotoGP é uma possibilidade para o Diogo? É uma possibilidade para o Diogo. Eu insisto no que eu tenho falado já há algum tempo. 2026 tem poucas vagas disponíveis. Né? Eu não tenho como dizer ao certo quantas vagas estão disponíveis, porque o rolo entre Aprilia e Jorge Martin continua, né? Inclusive teve novos capítulos no fim de semana, mas isso vai ser um papo para outra hora. Mas mesmo assim tem poucas vagas no grid. E muito do que vai acontecer vai depender do desfecho dessa novela entre o Martin e a Aprilia. Mas mesmo assim ele desponta como um piloto interessante. Primeiro por ser competitivo, por ser, né, ter mostrado um crescimento importante, uma evolução importante, uma consistência importante, mas particularmente eu acho que a nacionalidade também vai jogar a favor dele. Talvez se for num duelo entre ele e um piloto de um outro país que não seja a Espanha, talvez não seja benéfico, mas talvez o fato de ser brasileiro pese um pouco mais se ele tiver que competir por uma vaga com um piloto novato espanhol. A gente já viu no ano passado, por exemplo, que o Sérgio Garcia teve dificuldade para conseguir a vaga na MotoGP por causa do passaporte dele. Acabou que isso detonou com a carreira dele, né? Tanto que o Garcia sequer segue mais no campeonato, né? Ele deixou a Moto2 recentemente. Então, talvez a nacionalidade seja um ponto forte para ele. Não porque, meu Deus, vai ser que nem o Chantra, que só vai subir. Não, eu acho que o Diogo tá mostrando um preparo considerável, um desempenho importante. E talvez a nacionalidade dele sirva como um bônus, né? Uma coisinha que, assim, chegar aqui para agregar. Mas tem algumas possibilidades, né? A Yamaha, claro, parece como uma possibilidade pela ligação que ele tem com a Yamaha. É um contrato com a Yamaha do Brasil, ok. A Yamaha fornece, né, as motos de treino para ele. Mas tem a chancela do Japão. Então, assim, né, ele já é um piloto da casa, vale ficar ali de olho. Mas não é a única possibilidade, né? A gente sabe que o jogo recebeu ali o convite da Trackhouse para fazer o teste de Aragon, quando o Ayokura não podia. No fim, o Diogo recusou essa proposta. Quem fez o teste foi o Manu Gonzalez. E por que o Diogo recusou? Porque não tinha, na avaliação da equipe dele, não tinha sentido fazer aquele teste. Era um teste de um dia, numa pista onde todos os outros pilotos já tinham passado. Então, não tinha muito a acrescentar. Se fosse 2 dias, né? Se fossem 2 dias, talvez o desfecho teria sido diferente. Mas o entendimento da equipe dele, e eu concordo com eles, é que não tinha por que fazer isso, né? Eles não queriam colocar o Diogo em cima de uma moto se não tivesse nada para ser construído depois daquilo. Era só um teste solto, não era uma promessa de nada, não era o início de uma negociação para nada. Então, por isso, teve essa recusa. Mas fica claro de que, assim, a Trackhouse está de olho. E aí, dependendo do que acontecer com a Aprilia, pode ser que surja uma vaga na Trackhouse. Por exemplo, se o Martin vai embora e eles decidem puxar o Ayogura, tem uma vaga na Trackhouse. Se o Martin fica e a Trackhouse desiste do Raul Fernandes, que agora tá melhorando, mas teve um início de
de temporada bastante ruim, né? A gente já teve muito rumor sobre o futuro do Raul Fernandes. É uma possibilidade que vem aí. Na Pramac, a situação tá um pouco mais complicada, porque chega o Toprak, que teoricamente seria para a vaga do Jack Miller, que é o único que não tem contrato para o ano que vem. Mas o contrato do Miguel Oliveira tem cláusula de saída também, por falta de performance. Então, a Yamaha já deixou claro que a disputa tá ali entre os dois. E eles disseram que provavelmente vão oferecer a vaga a um dos dois. Provavelmente não é certo, mas, né, tem uma possibilidade. A gente também precisa entender o que está acontecendo na Honda, né? Porque a Honda, duvido que vai perder o Zarco provavelmente vai continuar na LCR, mas a Honda vai continuar insistindo no Chantra? Não sei, né? O Chantra fez o primeiro ponto dele no fim de semana. Não me parece um resultado tão, nossa, que coisa maravilhosa. Mas a gente sabe também que ele não tá lá por performance. Então, de repente, dependendo do que a Honda quiser fazer, pode ser que surja alguma coisa por ali. Mas eu acho que, de novo, ainda tá muito cedo pra gente falar nas possibilidades na Moto2. Especialmente porque a gente não sabe como a novela Martin vai terminar. E acho que isso vai ficar empacando as negociações dos outros pilotos todos. Porque todo mundo vai tentar entender o que vai acontecer com o Martin para entender quais vagas estão livres. Se o Martin ficar na Aprilia, tem uma vaga na Honda. Se o Martin sair da Aprilia, provavelmente ele vai para a Honda e aí fica a vaga na Aprilia. Então vai depender muito do que ele for fazer e a gente ainda vai ter que esperar para entender isso. Mas o fato é que o momento que o Diogo está vivendo, a performance que ele está tendo e o crescimento que ele apresentou na Moto2, né? De novo, ele é um piloto que tem pouca experiência de Moto2, ele está só na segunda temporada dele. Então esse desempenho, claro, está credenciando ele para dar um passo à frente. Acho que permanecer nessa briga pelo título é importante, acho que manter a consistência que ele tem mantido é importante, né? Cai pouco, pontua bem, tá sendo consistente, consegue fazer uma boa estratégia de corrida. Tudo isso conta a favor dele. Eu sei que muita gente se deliciou também com o fato dele ter vencido o Aron Canet, porque sim, né, a gente não gostou do que o Aron Canet falou na Itália, né, ele veio lá com aquele papo de que o Diogo tinha sido muito agressivo. Eu tô procurando até agora, porque eu ainda não entendi o motivo da reclamação dele, além do fato dele ter ficado incomodado, né, de ser pressionado por alguém com menos experiência do que ele, mas fora isso, eu continuo sem entender a reclamação dele, e sei também que muita gente ficou incomodada com o que ele falou desta vez, porque o Aron Canet disse que ele não errou nas voltas finais, ele deixou o Diogo passar porque ele queria ver aonde o Diogo era forte. Algumas pessoas até me mandaram evidências em vídeo, né, de outras corridas, né, do ano passado, de que, olha, o Canet realmente faz isso. Eu poderia até concordar, se ele mesmo não tivesse dito na sequência do comentário dele que ele estava com problema na moto com 6 voltas pro fim, que foi quando a bolha quebrou. E aí ele perdeu velocidade. Então, que tipo de estratégia é essa? Você está com um problema na moto, você perdeu velocidade, e aí você vai deixar passar o rival que passou a corrida inteira grudado em você pra ver qual é o ponto forte dele? E aí você vai recuperar isso daí como? Não vai, né? Então, assim, pra mim não faz sentido nenhum essa estratégia, e acho que é só o Aron Canet falando umas groselhas a mais no momento que não deveria. Pelas mensagens que eu recebi, ele tá ganhando muita antipatia da torcida brasileira. Pudera, né, amigo? Mas acho que era isso, né? Acho que a gente sabe que, óbvio, a MotoGP teve ali o impacto do acidente do Alex Marques, teve fratura, a gente ainda não sabe como vai acontecer. Mais uma vitória do Marc Marques, mais um fim de semana dominante, agora abrindo muito mais vantagem. Mas, falando de território nacional, né? Nada mais importante aconteceu em Assen do que a vitória do Diogo Moreira. Também quero destacar que eu gostei muito deles terem deixado o nosso hino praticamente inteiro. Eu tô muito curiosa para saber se alguém se distraiu ou se foi proposital. Eu acho que foi uma distração mesmo, que acho que não tinham percebido que o hino brasileiro era tão grande. E aí eles cortaram só o finalzinho, o que foi uma pena, né? Já que tinham deixado tocar tanto, podia ter tocado até o final. Mas eu acho que foi uma distração. Agora, me conta aí, o que você tá achando da temporada do Diogo e o que vocês acham que vai ser possível fazer até aqui, até o final do campeonato? Eu tenho certeza que vão vir muitas outras vitórias e acho que ele segue na briga pelo campeonato até o final da temporada. Quem sabe até a gente pode sonhar com o título. Me conta aí o que vocês estão esperando e a gente se vê depois. Valeu!